Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos ao episódio de novo tipo do Menor de Pequim. Agora, às quartas-feiras, né? Nas segundas-feiras nós faremos, como já tem acontecendo, lives onde eu comento questões teóricas do socialismo, questões de conjuntura, ainda mais uma conjuntura tão tensa como a do Brasil atual, da América Latina também em particular, ou seja, existe uma série de temas a serem abordados e que demandam, assim, as pessoas demandam de mim alguma opinião. Então, nós combinamos de fazermos isso no episódio de Socialismo do Século XXI, sem abandonar a sua versão original de tratar de questões teóricas e de fronteiras que envolvem a construção dessa nova formação econômico-social. Né? E o Meia Noite de Pequim, agora às quartas-feiras, de forma gravada, né, com um tema um pouco mais elaborado, tá, levantando uma grande questão, né, que é o que vai acontecer aqui hoje. Desde que o Lula foi eleito, 9 em cada 10 pessoas me perguntam qual o futuro das relações Brasil-China. Né? Eu acho que o Xi Jinping já mandou um recado muito interessante ao dizer que espera trabalhar bem com Lula. Os dois já se conhecem, o Xi Jinping foi vice-presidente da República na época em Lula era presidente da República do Brasil, então tem uma relação muito próxima com o Hu Jintao, que era o presidente da República na época, da China. E o Lula, por outro lado, ele deixa muito claro aos quatro ventos, Ana Prestes fez um episódio aqui, né, o Brasil de volta ao mundo, de que o Brasil vai voltar ao mundo. E o Brasil de volta ao mundo, necessariamente, é o Brasil que deve se relacionar muito bem com a China. Né? Acho que é aí que é o fulcro da questão. Nós não podemos ter somente uma relação comercial com a China como nós temos hoje. Né? O Brasil ele aprofundou a sua dependência em relação à China no que cerne as nossas exportações de commodities, né? Soja, ferro, petróleo, por exemplo. Né? Aprofundou essa dependência. O Brasil tem superávites comerciais com a China, mas esse tipo de comércio que é assimétrico aos interesses nacionais. Então, acho que essa é uma questão a ser discutida no âmbito ainda do governo de transição, mas também durante o próximo governo, ou seja, até que ponto que o Brasil aguenta essa simetria nessas relações, porque isso leva ao aprofundamento de outro problema, que é a nossa desindustrialização. Né? Então, aqui já vem um ponto a ser levantado. Como se relacionar com a China e como levar essa relação a um patamar em que a China seja um braço fundamental ao nosso projeto nacional, ao projeto nacional a ser construído por essa frente ampla que elegeu Lula. Né? E o núcleo desse projeto nacional, evidentemente, fora a política, passa pela reindustrialização do Brasil. Tá? Então, acho que a grande questão a ser levantada quando envolve a relação entre os dois países é até que ponto que a China pode ser um grande parceiro nessa reconstrução da nossa indústria. Eu acho que tem tudo para ser uma grande relação. A China tem uma relação de tolerância com projetos nacionais autônomos, a China tem uma tradição diplomática da qual ela tem exercido muito na África, de ser pautado pelos países, ou seja, tem países como a Etiópia que não aceita mais exportar commodity, que é zonas econômicas especiais. Lá, o caso iraniano, como eu já comentei algumas vezes, ele é paradigmático porque ele rompe com a tendência apontada pelo economista Raul Prebisch, da tendência à deterioração dos termos de troca. Né? Então, isso significa que países que vendem commodities e que importam bens manufaturados tendem a ter seus termos de trocas deteriorados ao longo do tempo. Quando vem uma crise, isso fica muito exposto, como acontece com o Brasil. Então, a China com o Irã é um tipo de uma relação em que o Irã entrega petróleo e a China entrega bens públicos e transferência de tecnologia desses bens públicos, trens de alta velocidade, metrô de Teherã, né, para a República Islâmica do Irã. E acho que as coisas têm que ser um pouco por aí. Né? Eu acredito que é uma relação que ela é tão estratégica, né? Ou seja, a relação China-BRICS, América Latina, são relações tão estratégicas que demandam, acredito eu, além do próprio Itamaraty e da sua gloriosa experiência diplomática, demandam um marco institucional, ou seja, um paraministério para tratar dessas questões. Porque eu não sei se quem nos ouve, se quem acompanha as coisas do mundo, tem noção do papel que a China tende a cumprir no mundo daqui por diante. A China hoje é a maior parceira comercial, já disse aqui, de 140 países do mundo. Ela mexe e afeta profundamente as estruturas de oferta e demanda de todos os países do mundo. Isso não significa que nós somos xenófobos e que nós temos que ter relações ruins com os Estados Unidos. Acho que tem que ter relações ótimas. Os Estados Unidos é um parceiro fundamental do Brasil. Mas a China tem essa questão. Uma outra questão que envolve essa questão da industrialização, que envolve uma coisa chamada ousadia, ou seja, daquelas pessoas que estarão à frente do governo nacional e que estarão à frente das relações Brasil-China. Ou seja, e além da relação comercial, existem uma série de posições políticas entre Brasil e China,
que são análogos, ou seja, o mundo multipolar, o multilateralismo, o fim da unipolaridade, um mundo com um outro tipo de governança, que é, em grande medida, algo que Itamaraty já vem trabalhando há muito tempo, né? E o nosso pragmatismo diplomático levou o Brasil a muitas vitórias, né? Ou seja, o Brasil, em plena ditadura militar, trocava café por máquinas com a Alemanha Oriental, reconheceu Angola primeiro com a União Soviética, não aderiu ao boicote do bloco ocidental às Olimpíadas de Moscou. Ou seja, nós temos uma tradição que temos que levar às últimas consequências e que foi, durante o governo Bolsonaro, completamente, ou seja, o papel do Itamaraty foi completamente terceirizado entre os ministérios, né? O que é algo inadmissível para quem pensa as relações Brasil e China em outro patamar. Por outro lado, o ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é o sair da caixinha, que é o pensar o estratégico, que é o pensar o fundamental, que é observar a China, primeiro uma tendência brasileira de não ter condições de planejar o seu desenvolvimento a partir de tendências que nós mesmos criamos, né? Então nós acabamos que aproveitar por ter tendências espontaneamente dadas de fora, como a tendência do automóvel, que o Juscelino Kubitschek aproveitou muito bem, transformou o Brasil numa imensa rodovia, cortou o Brasil com rodovias, unificou o mercado nacional, mas evidentemente que esse nodal rodoviário ele está esgotado, né, por N motivos, que a gente pode, que é um trabalho mais técnico, eu já escrevi sobre isso, artigos acadêmicos, mas está esgotado e demanda uma outra forma de transporte, dado o nível de desenvolvimento das forças produtivas do Brasil no campo e na cidade, né? E é evidente que esse novo nodal é ferroviário, né? Então, esse nodal ferroviário deve ser levado em conta na medida em que a China é a maior exportadora de ferrovias do mundo, ali de ter o maior número de linhas de trem de alta velocidade dentro da China. Você tem 3 vezes mais linhas de trem dentro da China do que fora, né? E ela exporta esses bens públicos. E o Brasil pode encontrar, veja bem, uma plasticidade institucional que nos capacite a tirar proveito disso e fazer um grande acordo de investimentos. Que é evidente que um acordo desse não se fecha em um dia, um mês ou um ano. Não é uma coisa pequena. Há investimentos de 100, 200, 300 bilhões de dólares em grandes bens públicos, ou seja, formando joint ventures de empresas brasileiras com empresas chinesas, formando a necessidade da transferência dessas tecnologias em troca de petróleo, por exemplo, ou de qualquer outra commodity, que os chineses estariam, na minha opinião, dentro do que eu conheço, muito abertos a esse tipo de negociação. Por que eu estou dizendo isso? Porque não interessa para os chineses um Brasil fraco, um Brasil sem indústria, um Brasil fragilizado na América do Sul. Para a estratégia chinesa, ter um Brasil forte, governado por um governo de centro-esquerda, que busca no front externo um mundo multipolar, que consiga unificar a América do Sul e mesmo reorganizar a CELAC, isolando os Estados Unidos dos assuntos internos da América Latina. Esse Brasil que os chineses pretendem para seus próprios fins estratégicos, tendo em vista essa guerra entre China e Estados Unidos, que é algo cada vez mais premente diante da gente, né? Então, existe um casamento de interesses, né? O que eu tenho dúvida é se nós temos a devida capacidade de pensamento estratégico no Brasil, ou seja, existe, na minha visão, um déficit de pensamento estratégico no Brasil que faz com que nós não pensemos as relações com a China nesses termos. A desinformação é muito grande. Eu falei isso no Flow, tenho falado isso com as pessoas, a própria Manuela, numa reunião comigo, falou isso. A desinformação da relação à China é muito grande. E essa desinformação faz mal para a relação dos dois países. Não que nós temos que falar bem da China. Eu, por exemplo, acho que nossas relações são assimétricas, não gosto desse tipo de relação. Mas a desinformação, a ditadura, vírus chinês, uma série de adjetivos, vamos dizer assim, com que as pessoas elas se apropriam para falar da China, isso atrapalha as relações. E eu não falo somente de gente comum, eu falo de gente da academia, de intelectuais, que olham a China a partir de uma visão ocidental e muito pobre, inclusive, do ponto de vista da ciência social ocidental. Então, cabe a nós construirmos uma relação com a China pautada por uma visão brasileira daquele processo e, evidentemente, observando a China com os olhos dos chineses, né? Então, de um lado, pensar uma relação estratégica fora da caixinha, ousada, sofisticada, que eu acho que falta um pouco no nosso meio, inclusive na esquerda, né? De um lado, construir uma visão brasileira sobre a China e, de outro, observar a China como ela mesma se observa e evitar os olhares ocidentalizados sobre a China. Eu acho que existe um grande apelo a essa relação, ser uma relação que daria ao mundo presente, que é
o Brasil ser um ator fundamental na manutenção da paz mundial e, evidentemente, que o Brasil, para ser isso aí, tem que ser um país industrializado, um país poderoso em todos os aspectos da vida social. Então, no que tange a China, eu acho que demanda-se uma visão fora da caixinha, uma visão estratégica, uma visão sofisticada, que nós mesmos aqui temos tentando oferecer em nossos artigos acadêmicos, artigos de opinião em redes sociais, e aqui hoje faço o resumo para vocês do que eu acho, do que eu acho que devem ser essas relações. Um forte abraço e um beijo no coração de todos.